Muito bom dia, reencontramos-nos aqui mais uma vez para esta nossa série das claves notariais e registrais. Simplesmente um momento, podia-se dizer, um momento da eutrapélia notarial e registral, um momento de uma certa distensão, se nós quisermos, um certo lazer com o direito notarial e registral. Meus cumprimentos iniciais à Noreg do Paraná, a quem agradeço a oportunidade que me concede de utilizar-me desta plataforma prestigiosíssima. E, em particular, quero saudar a presidente da Noreg do Paraná, a tabeliã Mônica Guimarães de Macedo Della Vecchia, que no dia de ontem completou 4 anos em que, desde o tempo que se tornou titular das atividades notariais e registrais do Tabelionato e Registro do Boqueirão, em Curitiba. Ficam, pois, aqui consignados os meus melhores cumprimentos. Quero também dizer-lhes que foi feita uma pesquisa pela Noreg do Paraná para verificar a mudança do horário e dos dias correspondentes às nossas exposições, tanto do registro sobre registro, quanto das claves notariais e registrais. E parece que por uma margem bastante ampla, como já era de suspeitar, bastante amplo de votos, prevaleceu o entendimento de que o melhor horário seria o das 19 horas. Então, a partir de meados de março, e a seu tempo isso será divulgado para a fixação exata da data, nós passaremos a ter o registro sobre registro às segundas-feiras, às 19 horas, e as claves notariais às terças-feiras, como hoje se faz, mas só que também às 19 horas. Os textos, como sabem, tanto de uma como de outra destas séries, esses textos são publicados no dia posterior às exposições. Queria também dizer-lhes que na próxima quinta-feira haverá, ao final da tarde, não sei se 18h30 ou 19 horas, uma exposição por meio da página, de uma das páginas, ou de mais de uma página, do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Exposição esta que estará a cargo da doutora Mônica Della Vecchia, da qual participaremos o desembargador Cleiton Maranhão, do Tribunal de Justiça do Paraná, e também eu, além de um eminente professor do Centro Ítalo-Brasileiro. Será uma ocasião para nós vermos aqui uma exposição que seguramente será muito proveitosa a cargo da presidente da Noreg do Paraná. Aliás, lembremos que a Noreg do Paraná empresta 2 valiosos nomes para o corpo docente da pós-graduação em Direito Notarial e Registral, que deve realizar-se a partir de março pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Bom, vamos ver aqui. Nosso tema de hoje é o tema da assinatura. Nós já tratamos da atribuição do nome, portanto, seguindo mais ou menos a ordem alfabética que se adotou para essa série das claves notariais e registrais, era de esperar que o verbete, a assinatura, fosse tratado com antecedência ao tema da atribuição de nome. Mas a grande realidade é que, pedagogicamente, era melhor postergar a assinatura, de modo geral, tomada aqui com a ideia de sinalização de um nome, à substância a que se refere essa assinatura. Foi por isso que nós alteramos a ordem dos verbetes. E hoje vamos tratar brevemente aqui da questão da assinatura. Bom, essa palavra, em português, assinatura, um substantivo em português, deriva de um verbo latino. O verbo é assigno, ou adsigno. Todos sabem, eu já disse mais de uma vez aqui, mas
não custa reiterar e eventualmente atender assim a audiência de alguma pessoa que venha chegando agora para a nossa alegria e honra ao nosso convívio, que no latim, se nós formos buscar no dicionário latino, por exemplo, eu tenho aqui sempre à minha mão o dicionário, o famoso dicionário do Francisco Torrinha, é muito bom. Nós não vamos achar os verbos no infinitivo. Em português, se nós fôssemos procurar o verbo assinar, num dicionário, por exemplo, do Laudelino Freire, o dicionário de Moraes, etc., nós iríamos procurar no infinitivo. Procuramos assinar. Se vamos procurar o verbo cantar, procuraremos cantar. Se vamos o verbo dizer. Em latim, não. Em latim, nós vamos procurar o verbo na primeira pessoa do singular do indicativo presente. Então, nós vamos lá encontrar, em vez de o infinitivo assinare ou adsinare, nós vamos achar assino ou adsinho. Ou seja, sempre assim que encontramos o verbo no latim. Então, por exemplo, o verbo ser em latim, nós vamos achar com sum, porque sum é a primeira pessoa do indicativo singular deste verbo. Bom, esse verbo assim possui várias acepções. Então, como vimos, é uma forma simplificadora dizer que a assinatura significa simplesmente a sinalização de um nome. E nós vamos ver que também no vocabulário português isso se dá do mesmo modo. Significa o verbo assim: conceder, distribuir, repartir, atribuir, imputar, selar, marcar, gravar. De fato, nós fazemos isso, né? Assino em favor de fulano tal direito. Vou assinar a cada um de vocês uma série de livros. Você distribuir uma série de livros para cada um. Ou repartir. Ou atribuir. Assinar uma tarefa. Imputar, assino-lhe a culpa de tal coisa. Mas também tem a ideia de, sei lá, marcar, gravar. E acho que nos aproxima mais do conceito de assinatura que diz respeito, pois, à sinalização de um nome. O mesmo verbo assim resultou de um substantivo latino, substantivo signum, de segunda declinação, signum, signe, é um substantivo neutro, que significa signo, como o nome está dizendo, signum é signo, é um sinal distintivo. E vai adquirir, segundo esses autores excelentes, muito conhecidos, autores franceses, Ernoult e Meillet, que tem um famoso dicionário etimológico da língua latina, essas expressões signum, signe, têm um sentido especial em onomástica, que é o sentido de prenome ou de sobrenome. Um signum é um prenome, um sobrenome. E agora nos dá exatamente o sentido de que nós temos aqui preferência por tratar, ou seja, a sinalização de um nome. Bom, são inúmeras, já estamos vendo antecipadamente, as acepções no vernáculo, ou seja, em português, da palavra assinatura. E normalmente é assim porque eu tenho insistido muito nesta ideia, referência, aliás, celebrizada em muitos autores, de que o português, a exemplo do espanhol, a exemplo do italiano, a exemplo do catalão, a exemplo do francês, são, na verdade, todas essas línguas, formulações um tantinho corrompidas do latim, decadentes do latim. Eu, na semana passada, ou na anterior, havia feito também essa referência, não é que logo no primeiro canto dos Lusíadas, Camões sai-se com estes versos magníficos, dizendo que a deusa Vênus, ao ouvir falar lusitanos, logo se afeiçoou a eles porque supunha que falassem o latim com pequena corrupção.
é o próprio latim com alguma corrupção. E, portanto, a amplitude do sentido da palavra signo e do verbo assinho em latim tinham que, como de fato ocorreu, de, por igual espalhar-se ou difundir-se também no vernáculo, também em português. Então nós temos, primeira coisa, em português, a ação. A assinatura é a ação ou o efeito de escrever o próprio nome. Ou seja, tanto podemos dizer que alguém tem assinatura quando está a assinar, está fazendo a assinatura. Nós dizemos isso. Ah, ele está lançando a assinatura agora no documento. O notário está assinando nesse momento, ou seja, está lançando a sua assinatura no instrumento público. Ou os outorgantes o estão fazendo. Como efeito. Ah, já está com a assinatura lançada. É o efeito desta ação de assinar. Mas também, depois avança esse sentido, porque a assinatura também corresponde ao próprio nome assinado. Ou seja, eu fui encontrar essa definição em Laudelino Freire, o grande dicionarista, que vou ler aqui. Abro aspas. O nome que se escreveu ou firmou, isto é, a assinatura, o próprio nome. Ou seja, não é a ação, nem só o efeito desta ação, mas o próprio nome. Afirma ou rubrica. O nome é o sinal da pessoa que confirma um ato ou legaliza um documento. Então temos aqui três sentidos: ação, de assinar, efeito, de se escrever o próprio nome, e o próprio nome. 4. Ajuste pelo qual se fruem algumas vantagens ou garantias. Por exemplo, o direito de receber publicações. Eu assino a revista tal. Eu assino a série tal. Ou seja, eu tenho um ajuste, um pacto, pelo qual tenho a fruição de receber algumas vantagens ou garantias. Esse exemplo, direito de receber publicações, vem de um grande também dicionarista, que tem um belíssimo dicionário etimológico do latim, chamado Rodrigo Fontinha. A mesma coisa também, de Plácido de Silva, que aliás era paranaense, né? Fala que assinatura significa também custas ou emolumentos. E assim, antigamente, diz de Plácido de Silva, era algo que se referia aos magistrados. Os magistrados recebiam assinatura, ou seja, uma participação em custas ou emolumentos. E metaforicamente, ou seja, agora com sentido estendido, nós podemos falar na assinatura como a marca própria de alguém ou de algo. Então, por exemplo, trouxe aqui algumas referências. O estilo desta polêmica, tratando assim da polêmica. Polêmica, como sabe, é sentido própria arte da guerra, mas existe uma polêmica verbal. O estilo desta polêmica tem a assinatura de um Carlos de Laet. Carlos de Laet é, a meu ver, o maior polemista brasileiro. Grande. Escrevia muitíssimo bem em várias coisas, crônicas magníficas, mas na polêmica, a meu ver, foi imbatível. Ou ainda, esta homilia parecia de assinatura de Manuel Bernardes ou de Vieira. Então, vai-se, por exemplo, assistir a uma missa, e ali se vê um sacerdote que faz uma grande homilia, uma grande pregação, e nós, para elogiá-lo, dizendo, olha, essa homilia parece ter a assinatura de um padre Manuel Bernardes ou de um Vieira. Por quê? Porque o padre Manuel Bernardes e o padre Vieira, especialmente o primeiro, é preciso dizê-lo, eram grandiosos nesta retórica homilíaca. E agora, ultimamente, de maneira bastante estendida, mas que se pode também considerar, fala-se nas formas eletrônicas de identificação do signatário. São, portanto, agora as chamadas assinaturas eletrônicas. São formas de identificação do signatário, de quem assina. Bom, no espectro do direito notarial, é de larga história o uso das assinaturas, nós sabemos disso. Quer autógrafos, ou seja, feitas pelas pessoas a quem as assinaturas se refiram. Então, eu faço a minha própria assinatura, é o autógrafo. Quer aparentes, ou seja, feitas por terceiros.
Essa expressão assinatura aparente, por exemplo, vem chancelada pela doutrina de Fernandes Casado, grande doutrinador notarialista do século XIX do direito espanhol. Ou seja, isso é um modo, atenção para isso, de expressão segunda do consentimento do subscritor. Por que se fala que a assinatura é uma expressão segunda do consentimento do subscritor do documento? Ela é segunda porque ela ratifica ou materializa um antecedente consentimento, em geral oral, genericamente oral. Eu consinto e para provar que consinto, para secundar esse meu consentimento, eu assino. Portanto, a primeira expressão, como diz Gomar Salcedo, é oral, ou se nós quisermos, gestual. Ou se nós quisermos, apenas interna. Eu consinto e percebe-se tacitamente que eu consinto, esse é o consentimento primeiro, e em seguida vem o consentimento segundo, ou seja, a expressão segunda do consentimento, para ser mais exato. A primeira é esta antecedente, que está depois documentada ou sinalizada pela assinatura. E, por fim, ainda no âmbito do direito notarial, caberá referir-nos à assinatura do tabelião. O tabelião também assina, que é um modo de exprimir a autenticidade do e no documento. O documento é autêntico, mas eu também, ao indicar a autenticidade no documento, refiro-me aos consentimentos prestados, ao que foi captado pelos sentidos externos e percepcionados pelos sentidos internos do notário. Bom, agora, desde o ângulo já não diretamente notarial, mas antecedente, não é? Na esfera documentária, que é uma órbita mais geral, porque os documentos não são apenas notariais. As assinaturas são chamadas próprias, ou seja, aquelas que advêm do próprio punho, são as assinaturas autógrafas, e já fizemos essa referência à doutrina de Miguel Fernandes Casal, as assinaturas aparentes. Assim, por exemplo, as assinaturas a rogo. O terceiro assina em lugar de outro. E a rogo desse outro, que não sabe ou não pode escrever. A assinatura por procuração, em que a assinatura provém de mandatário com poderes bastantes. E é uma interessante esta observação, porque pareceria que, sendo autógrafa, ela poderia chamar-se própria, mas os autores distinguem, porque ela não é ainda propriamente uma expressão segunda de consentimento. É a chamada assinatura em branco, ou seja, aquela que se lança de maneira antecedente ao dictum, a expressão textual do actum, portanto. Por fim, pode falar também em assinatura social, que é efetivamente, está no grupo da chamada assinatura aparente, porque ela não é propriamente autógrafa, ainda que seja emitida por quem representa ou administra uma sociedade, mas ela se lança em nome de uma pessoa jurídica. Por sua vez, para terminarmos aqui essa nossa breve exposição, temos que fazer uma rápida referência ao tema da assinatura eletrônica, que é um conceito genérico. Gênero próximo, é verdade, mas é um conceito genérico, em que se encontram, segundo a lei brasileira de regência, lei 14.603, de 23 de março de 2020, portanto uma lei muito recente, se divide nestas espécies: assinatura simples, assinatura avançada e assinatura qualificada. Bom, parece que a lei pretendeu definir a assinatura eletrônica. Eu vou ler aqui o que consta do inciso 2º do artigo 3º dessa lei 14.603. Abro aspas. Dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados. Vejam que há certos casos em que a definição peca por uma certa falta de clareza, né? E, em outros casos, pode ser que seja nesse mesmo, a definição é mais obscura do que o definido, ou seja,
não serve para muita coisa. Mas aqui, entendamos, ou seja, são sinais eletrônicos, estão logicamente associados a outros, que servem para identificar o signatário. Então, já vimos que a lei distinguiu as espécies no artigo 4º. A assinatura eletrônica simples, bem prevista no inciso 2º desse artigo 4º, é a que não utiliza certificado registral. O certificado o que é? Isso vem definido no inciso 3º do artigo 3º. A lei cuidou de dar conceitos. Não é próprio da lei dar conceitos, mas às vezes é conveniente. O que é o certificado digital? É um atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica. Portanto, a assinatura eletrônica simples, eu não utilizo um certificado digital. Já a assinatura eletrônica avançada, ela se distingue da assinatura qualificada, como veremos, em que ela, avançada, utiliza um certificado digital, tanto quanto utiliza a assinatura qualificada. Só que o certificado digital utilizado pela assinatura eletrônica para a assinatura eletrônica avançada é um certificado não emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ou seja, chamada ICP Brasil. Então, não é emitido, a assinatura é avançada. Se ela for emitida por quem se utiliza no certificado digital, portanto, expedido pela autoridade certificadora credenciada pela ICP Brasil, ela será chamada de assinatura eletrônica qualificada. A avançada admite outro meio também, outro meio de comprovação de autoria da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Inciso 2º do artigo 4º. Nós estamos vendo são níveis assecuratórios da valia dessas assinaturas eletrônicas. E com isso concluímos, nesse primeiro momento, este vastíssimo tema do nome. É curioso como a ideia do conceito de nome no campo jurídico tem-se a impressão de que é uma coisa simples, provavelmente porque nós lidamos muito com isso diariamente. Mas não é tão simples assim, não. Bem ao revés, me parece um tema bastante complexo. Pois muito bem, com isso terminamos a nossa exposição de hoje. Eu relembro que, portanto, vamos a partir de meados de março a ter essas nossas reuniões no final da tarde, às 19 horas, às terças-feiras. Vamos avisar com antecedência. O texto da exposição de hoje será publicado amanhã. Eu já estou começando, assim que saia o 4º tomo do Registro sobre Registros, que deve estar já, acredito que uns 10 dias mais ou menos já deve estar à venda. Eu tenho a pretensão de começar a organizar a publicação em forma de livro, um primeiro tomo, dessas nossas claves notariais registrais, porque é muito difícil ficar acedendo toda vez, procurando o texto, etc. Então, vamos ver se isso dá certo ainda este ano. Quem sabe eu consigo fazê-lo para prestigiar o lançamento, a instalação, enfim, da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, que foi instituída sabiamente pela presidência da Noreg do Paraná. Quinta-feira, mais uma vez eu lembro isso, vou pedir aí que se a doutora Mônica, que parece nos ver aqui, indique, por favor, o horário, se souber a página lá do Centro Ítalo-Brasileiro, em que se dará a palestra que ela proferirá sobre o tema da ata notarial. Doutora Margarete Maia, muito bom dia, sempre presente para a minha honra aqui. Doutora Mônica, já tive a ocasião de saudar. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia, muito prazer em vê-la aqui. Doutora Miriam Vieira Silva, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Mariana, como vai? Saudade. Doutora Cláudia Rosa, eminente registradora emprestada lá para o Rio Grande do Sul, sabe vir para São Paulo. Doutora Mariana Martins, professora também do Centro Ítalo-Brasileiro, um grande nome do âmbito do extrajudicial, particularmente do registro de imóveis, não só do Paraná, mas de todo o Brasil. Prezada professora Cátia Jonas Dias,
minha assistente lá na Faculdade de Guarulhos. Dr. Fábio Hildebrand, bom dia. Caríssimo amigo, Dr. Valdecir Castiglione, bom dia. Rogério Tobias, bom dia. Registrador do Jaú, tabelião do Jaú. Muito obrigado, Rogério. Doutora Laura Porto, anda sumida, faz falta nas nossas reuniões. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que prestigiaram esse nosso encontro, essa nossa reunião. E amanhã temos a sequência do tema do registro sobre registro, salvo engano, inaugurando o tratamento de um tema que é muito interessante do ponto de vista acadêmico, que é o da anticrese. Eu até conto de forma... A anticrese tem infelizmente ou felizmente, não sei dizer, pouca aplicação no direito brasileiro. No tempo que eu estava ainda em primeiro grau, na vara de registros públicos, houve um gracejo, na verdade, de um grande curador de registros públicos que por lá atuava, no sentido de que nós podíamos fazer um curso de um ano inteiro de aula sobre a anticrese no direito brasileiro, porque é evidentemente uma brincadeira, porque é uma garantia de muito pouca utilização. Já era naquele tempo e talvez seja mais ainda agora. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus permitir.